Você acha que a velocidade do Sonic é um superpoder incrível. Você acha que aquela energia toda, aquelas piadas sem parar, aquele jeito de nunca ficar quieto, é só a personalidade de um personagem divertido e carismático. Mas eu vou te provar hoje que você está completamente errado. A velocidade do Sonic não é um dom, é um sintoma. É a resposta biológica de um organismo que foi traumatizado ainda na infância e que nunca, em momento algum da sua vida, teve a chance de processar esse trauma. E depois do que você vai entender hoje, eu prometo que você nunca mais vai conseguir olhar para aquele ouriço azul correndo na tela sem sentir um aperto no peito. Nunca mais. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como o trauma funciona no corpo humano, ou no corpo de qualquer ser vivo, porque o que vou te mostrar transcende a espécie. Quando um organismo passa por uma experiência aterrorizante que ameaça a sua sobrevivência, especialmente quando esse organismo ainda é muito jovem e não tem os recursos emocionais para processar o que aconteceu, o sistema nervoso faz uma coisa muito específica. Ele grava aquela experiência, não como uma memória normal, não como uma lembrança que você pode acessar conscientemente e dizer, sim, aquilo aconteceu, mas já passou. Não. O sistema nervoso grava o trauma como uma instrução permanente, como um protocolo de sobrevivência que fica rodando em segundo plano, o tempo todo, 24 horas por dia, mesmo quando o perigo real já foi embora há muito tempo. E esse protocolo tem um nome, chama-se hipervigilância. E a hipervigilância é exatamente o que o Sonic tem, é o que ele sempre teve. E a velocidade, toda aquela velocidade estonteante que a gente celebra e acha fantástica, é apenas a manifestação física desse estado de alerta permanente que nunca foi desligado. Agora vamos ao início de tudo, porque para entender o Sonic, você precisa entender o que aconteceu com ele no momento em que tudo começou, não no momento em que ele chegou à Terra. Antes disso, muito antes, no mundo dele, no lugar onde ele nasceu, existia uma figura, uma ouriça chamada Garra Longa, e eu preciso que você entenda o que essa figura representava para o Sonic bebê, porque a maioria das pessoas assiste aquela cena de abertura do filme como se fosse apenas uma necessidade narrativa, um jeito rápido de explicar a origem do personagem. Mas aquela cena não é uma explicação de origem. Aquela cena é o evento fundador de toda a psicologia do Sonic. É o Big Bang do trauma que vai definir cada comportamento dele pelo resto da história. Garra Longa não era simplesmente uma tutora. Para um filhote ainda na fase mais crítica do desenvolvimento emocional, ela era a figura de apego primária. Era a pessoa que representava segurança, calor, proteção. Era a única coisa no mundo que sinalizava para aquele bebê que tudo estava bem, que o mundo era um lugar onde era possível existir sem medo. E então, em um instante, em um único momento que o Sonic bebê não tinha capacidade cognitiva de compreender ou de processar, essa figura desapareceu. Não foi embora, não o abandonou por escolha. Morreu para protegê-lo. Sacrificou-se completamente enquanto ele era forçado a fugir, a usar os seus pequenos pés para correr o mais rápido que conseguia, porque parar significava morrer. Pensa no que isso significa para um bebê, não para um adulto com recursos emocionais desenvolvidos, não para alguém que já entende conceitos como sacrifício ou proteção, para um bebê, para uma criatura que ainda não tem linguagem, que ainda não tem estrutura cognitiva para criar narrativas sobre o que está vivendo, que processa o mundo inteiramente através das sensações do corpo. O que aquele bebê aprendeu naquele momento não foi uma lição, foi uma instrução gravada diretamente no sistema nervoso. A instrução dizia o seguinte: quando você fica parado, você perde tudo. Quando você fica parado, a coisa que você mais ama some para sempre. Quando você desacelera, o perigo te alcança. A única forma de sobreviver é correr, sempre, sem parar, sem desacelerar, sem olhar para trás. E é aqui que a velocidade do Sonic começa a fazer um sentido completamente diferente, porque ela não começa como um superpoder que ele descobre com alegria. Ela começa como a única ferramenta de sobrevivência disponível para uma criança traumatizada, que acaba de perder a única fonte de segurança que tinha no mundo. A velocidade não é o dom do Sonic. A velocidade é a cicatriz do Sonic. Agora eu quero as real, eu quero falar sobre hipervigilância de um jeito que vai fazer essa conexão ficar absolutamente clara para você. Porque hipervigilância é uma das consequências mais comuns e mais devastadoras do estresse pós-traumático. E ela é também uma das mais difíceis de identificar de fora, porque frequentemente ela não parece sofrimento. Frequentemente ela parece energia. Frequentemente ela parece carisma. Frequentemente ela parece aquele jeito que algumas pessoas têm de ser sempre as mais animadas da sala, de nunca conseguir ficar quietas, de falar muito, de fazer piadas constantemente, de estar sempre em movimento. Hipervigilância
é o estado em que o sistema nervoso está permanentemente ativado no modo de alerta. É como se o alarme de incêndio do seu corpo tivesse sido ligado durante uma emergência real e depois nunca mais tivesse sido desligado, mesmo depois que o fogo foi apagado. O corpo continua soando o alarme. O corpo continua mandando sinais de perigo. O coração bate mais rápido, os músculos ficam tensos, os sentidos ficam aguçados, a mente fica hiperativa, procurando ameaças em todo lugar, incapaz de relaxar porque relaxar parece perigoso, parece o tipo de coisa que te deixa vulnerável no momento exato em que o perigo volta. E no caso do Sonic, esse alarme foi ligado naquele momento específico quando ele era bebê, e nunca mais foi desligado, porque o trauma nunca foi processado. Porque não houve ninguém para sentar com ele, para segurar as mãos dele, para dizer para ele que estava tudo bem agora, que o perigo tinha passado, que ele podia respirar. Ele foi mandado embora sozinho com um saco de anéis e uma instrução de usar ele se precisasse. Sozinho com um trauma que ele não tinha ferramentas para carregar. Então quando você vê o Sonic no filme incapaz de ficar parado por mais de 30 segundos, quando você vê ele falando sem parar, mudando de assunto a cada 2 minutos, fazendo piadas sobre tudo, nunca conseguindo sentar em silêncio sem que o silêncio pareça insuportável para ele, você não está vendo um personagem energético e divertido. Você está vendo um organismo em modo de sobrevivência permanente. Você está vendo um ser cujo sistema nervoso aprendeu que desacelerar é morrer. E ele não consegue desligar esse aprendizado porque ele está gravado muito fundo, em um nível que está abaixo da consciência, abaixo do que qualquer quantidade de vontade consegue alcançar. Existe uma pesquisa muito conhecida na área de trauma e desenvolvimento que fala sobre o que acontece quando crianças muito pequenas passam por experiências aterrorizantes sem ter um adulto estável por perto para ajudá-las a regular a resposta emocional. O que acontece é que o sistema de regulação emocional não se desenvolve normalmente. A criança não aprende a desligar o estado de alerta depois que o perigo passou, porque nunca houve um adulto que demonstrasse como fazer isso. E então ela cresce carregando esse sistema de alerta permanentemente ativado e começa a construir comportamentos ao redor desse estado para torná-lo tolerável. Começa a construir uma personalidade que funciona dentro desse alarme constante em vez de conseguir desligá-lo. É exatamente isso que o Sonic fez. Toda a personalidade dele, o humor, a velocidade, a agitação constante, o jeito de nunca deixar o silêncio durar tempo suficiente para que as coisas mais profundas possam subir à superfície. Tudo isso é uma construção ao redor do alarme. É uma forma de funcionar dentro do trauma, em vez de através dele. Antes de continuar, deixa eu parar aqui um segundo para falar com quem faz esse canal existir. Aos membros do Talvez Seja Assim, vocês são a razão pela qual eu consigo mergulhar nesse nível de análise. Esse tipo de conteúdo leva tempo, leva pesquisa, leva o tipo de dedicação que só é possível quando tem gente que acredita que vale a pena. Muito obrigado de verdade. Vocês fazem parte disso tanto quanto eu. E se você chegou até aqui e esse vídeo está te fazendo ver o Sonic de um jeito completamente diferente, esse é o momento de hypar o vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa análise, porque o algoritmo precisa entender que esse conteúdo tem valor de verdade. E se você ainda não é inscrito no Talvez Seja Assim e ainda não é membro, os botões estão ali. Aperta agora. Agora vamos para a parte que eu acho mais perturbadora de toda a psicologia do Sonic, e é a parte que mais pessoas ignoram completamente, porque parece só um detalhe de comédia no filme. Estou falando da década que ele passou escondido na Terra. 10 anos. Uma década inteira. Sozinho. Eu preciso que você realmente sente com esse número por um momento, porque 10 anos de isolamento social não é uma inconveniência. 10 anos de isolamento social é uma das condições mais psicologicamente devastadoras que um ser sensível pode atravessar. Estudos com seres humanos que passaram por períodos prolongados de isolamento, prisioneiros em solitária, sobreviventes de naufrágios, pessoas que ficaram presas em situações de confinamento, mostram de forma consistente que o isolamento prolongado produz alterações reais na estrutura e no funcionamento do cérebro, não metaforicamente, literalmente. O cérebro muda em resposta à ausência de conexão social, porque conexão social não é um luxo para criaturas sociais. É uma necessidade biológica tão fundamental quanto comida e água. E o Sonic passou 10 anos sem isso. 10 anos sem uma única conversa real. 10 anos sem alguém que dissesse o nome dele com afeto. 10 anos sem toque humano, sem olho no olho, sem o tipo de regulação emocional que só acontece quando dois seres se conectam de verdade. Mas o que eu quero que você preste atenção não é simplesmente no isolamento em si, é no que o Sonic fez em resposta a ele, porque o que ele fez revela exatamente o grau de dano que aquela situação causou
e os mecanismos que a mente dele precisou construir para não desintegrar completamente. Ele começou a falar sozinho, constantemente. Não do jeito que as pessoas às vezes falam sozinhas quando estão resolvendo um problema ou pensando em voz alta. Ele fala sozinho como se estivesse tendo conversas reais, como se houvesse alguém do outro lado, como se a solidão pudesse ser preenchida com o som da própria voz. E isso não é excentricidade, isso é dissociação. Isso é a mente criando uma experiência de conexão que não existe na realidade, porque a ausência da conexão real se tornou insuportável. Ele criou piadas, um repertório inteiro de piadas e referências e frases engraçadas que ele praticava sozinho para uma audiência que não existia. E aqui está o detalhe que eu acho mais revelador. Ele decorou referências culturais humanas, filmes, músicas, gírias, como se estivesse se preparando para um dia finalmente fazer parte daquela cultura. Como se a integração social fosse algo que ele estava ensaiando em segredo há anos, esperando o momento em que poderia finalmente usar tudo aquilo. Isso é a mente de alguém que usou a fantasia de conexão futura como uma forma de sobreviver ao presente de isolamento total. E então tem o beisebol. A cena em que descobrimos que o Sonic jogava beisebol sozinho, correndo entre as bases tão rápido que conseguia ser todos os jogadores ao mesmo tempo, fingindo que havia uma equipe inteira, torcendo pela sua própria performance imaginária. Essa cena é apresentada como um momento de humor. É engraçada na superfície, mas quando você entende o que está realmente acontecendo ali, quando você entende que aquilo é a representação visual de uma mente que precisou criar um mundo social inteiro dentro de si mesma, porque o mundo real não oferecia nenhum, deixa de ser engraçado muito rapidamente. Isso tem um nome na psicologia. Chama-se companheiros imaginários em sua forma mais extrema, ou mais precisamente, é um mecanismo de dissociação adaptativa. A mente, diante de uma realidade insuportável, cria uma realidade alternativa que seja tolerável. Não porque a pessoa está louca, mas porque a pessoa está sobrevivendo. Porque a mente humana, e aparentemente a mente de ouriços alienígenas também, tem uma capacidade extraordinária de criar os recursos que precisa quando o ambiente externo não os fornece. Mas aqui está o problema com esses mecanismos. Eles funcionam. No curto prazo, eles funcionam muito bem. Eles permitem que o organismo continue existindo, continue funcionando, continue tendo alguma forma de experiência que não seja simplesmente o vazio puro do isolamento. Mas no longo prazo, eles criam uma separação crescente entre a pessoa e a realidade. Eles criam hábitos de pensamento e comportamento que foram desenhados para um contexto de privação extrema e que se tornam cada vez mais inadequados e problemáticos quando o contexto muda. É por isso que, quando o Sonic finalmente estabelece contato com Tom e Maddie, o comportamento dele não simplesmente se normaliza. Ele não consegue simplesmente desligar uma década de mecanismos de sobrevivência só porque agora tem pessoas reais ao redor. Ele continua falando em excesso, continua fazendo piadas quando a situação pede seriedade, continua se movendo quando seria melhor ficar parado, continua enchendo o silêncio com barulho, porque o silêncio para ele não é apenas desconfortável. O silêncio é o lugar onde mora a solidão, e a solidão, para o Sonic, é associada no nível mais profundo com perda, com aquele momento original quando a única fonte de segurança que ele tinha no mundo desapareceu. Falando em momentos de conforto genuíno, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Se você curte animações e quer levar esse amor para o dia a dia de um jeito concreto, vai lá na aba de shopping do canal. Tem camisetas de animações que são incríveis. O tipo de coisa que você coloca e qualquer outro fã reconhece na hora. Vale muito a pena dar uma olhada. Mas voltando ao Sonic e a Tom e Maddie, porque essa relação é onde toda a análise que fizemos até agora encontra o seu ponto mais crítico. E eu quero que você olhe para ela sem a camada de sentimentalismo que o filme deliberadamente coloca sobre ela. Não porque a relação não seja genuína, mas porque o sentimentalismo esconde algo que é importante entender para que a cura, se é que existe cura aqui, seja real e não apenas uma ilusão de estabilidade. Tom e Maddie são pessoas boas. O filme não está mentindo sobre isso. Eles são calorosos, são generosos, são o tipo de casal que genuinamente abriria espaço para alguém que precisasse. Mas pensa no que eles estão, na prática, fazendo quando adotam o Sonic para a sua vida. Eles estão oferecendo estabilidade emocional para uma criatura que passou a sua infância inteira sendo moldada pela instabilidade. Estão oferecendo conexão para um ser cujo sistema nervoso aprendeu que conexão é algo que pode ser arrancado de você em um instante, sem aviso. Estão tentando criar um porto seguro para alguém que nunca, em toda a sua existência, experimentou o que é realmente estar seguro. E essa é uma tarefa de uma magnitude que o filme não tem coragem de mostrar completamente, porque a realidade do trauma de apego, que é exatamente o que o Sonic tem,
Esse tipo específico de ferida que é causada pela perda da figura de apego primária antes que a estrutura emocional básica seja estabelecida, a realidade desse trauma é que ele não some simplesmente porque alguém aparece e oferece amor. Ele pode diminuir. Ele pode ser trabalhado ao longo de anos de relacionamentos consistentes e seguros. Mas ele não some. Ele fica gravado no sistema nervoso de um jeito que continua influenciando os padrões de comportamento, as respostas emocionais, a forma como o organismo interpreta as situações do mundo por muito, muito tempo. O Sonic com Tom e Mad é mais feliz do que o Sonic sozinho na caverna. Isso é real. A presença deles faz diferença. O afeto deles importa. Mas ele ainda não consegue ficar quieto. Ainda não consegue sentar em silêncio sem que o silêncio pareça uma ameaça. Ainda faz piadas nos momentos mais sérios. Ainda tem aquele nível de energia que vai além do que qualquer contexto justificaria, porque o alarme continua soando. Porque o protocolo de sobrevivência gravado quando ele era bebê não recebeu ainda o tipo de processamento profundo que seria necessário para reescrevê-lo. E aqui está algo que eu acho especialmente perturbador quando você pensa sobre o Sonic através dessa lente. Ele tem velocidade suficiente para destruir coisas, literalmente. Quando ele entrou em colapso emocional no campo de beisebol, quando o desespero e a raiva e a solidão finalmente transbordaram, o que aconteceu foi uma descarga de energia eletromagnética que apagou a energia de uma região inteira. Não porque ele queria causar dano, mas porque o corpo dele, um corpo que carrega uma quantidade extraordinária de energia reprimida, liberou tudo aquilo de uma vez quando a contenção emocional falhou. Pensa no que isso significa. Pensa no que isso diz sobre o quanto de coisa o Sonic está segurando em um nível que está abaixo da consciência. A quantidade de energia que aquele colapso liberou foi suficiente para afetar toda uma cidade. E essa energia estava dentro dele. Estava sendo contida por aqueles mecanismos de defesa, pelo humor, pela velocidade, pela agitação constante, que são exatamente os mesmos mecanismos que a gente muitas vezes interpreta como personalidade divertida, quando na verdade são a tampa sobre uma caldeira de pressão emocional que nunca foi adequadamente aliviada. Isso não é ficção científica. O paralelo humano é real. Pessoas que carregam traumas não processados acumulam tensão emocional que eventualmente encontra uma saída. Às vezes essa saída é construtiva, arte, exercício, criatividade. Às vezes essa saída é destrutiva, explosões de raiva, colapsos emocionais, comportamentos impulsivos que causam dano a si mesmas ou às pessoas ao redor. E a diferença entre as duas saídas frequentemente não está na força de vontade da pessoa, está no quanto de suporte ela teve para processar o que está carregando. Existe uma linha de pensamento dentro da psicologia do trauma que diz que o comportamento que parece mais problemático em uma pessoa traumatizada é frequentemente o comportamento que mais sentido faz, dado o contexto em que o trauma ocorreu. A hiperatividade do Sonic faz sentido perfeito quando você sabe o que aconteceu com ele. A dissociação faz sentido. O humor defensivo faz sentido. A dificuldade de ficar quieto faz sentido. Nenhum desses comportamentos é irracional. Todos eles são respostas inteligentes de um organismo que estava tentando sobreviver a uma situação objetivamente impossível. O problema não é que as respostas sejam irracionais. O problema é que elas foram desenvolvidas para um contexto que já não existe, mas o organismo não sabe disso. O organismo continua respondendo ao presente como se fosse o passado. Continua correndo do perigo que já passou. Continua enchendo o silêncio que não é mais ameaçador. Continua fazendo piadas para não sentir uma dor que poderia, agora que há pessoas seguras ao redor, finalmente ser sentida com segurança. E isso me leva ao que eu acho ser a observação mais importante que eu quero deixar com você hoje. A cura do Sonic, se aquela é possível dentro da narrativa do filme, não está na velocidade. Não está em correr cada vez mais rápido, em ser cada vez mais poderoso, em acumular mais anéis, em derrotar mais vilões. A cura do Sonic está na direção oposta, está em desacelerar. Está em aprender, provavelmente pela primeira vez na sua vida consciente, que parar não significa morrer, que o silêncio não é onde mora o perigo, que é possível ficar quieto e sobreviver, que é possível sentir sem ser destruído pelo que você sente. E Tom e Mad são importantes nessa jornada, não porque eles têm as respostas ou porque o afeto deles magicamente resolve o trauma, mas porque eles oferecem algo que o Sonic nunca teve tempo suficiente de experimentar. Eles oferecem consistência. Eles oferecem a experiência repetida de que quando você é vulnerável, quando você para, quando você deixa o silêncio existir, nada terrível acontece. A pessoa que você ama não some. O perigo não te alcança. Você não perde tudo. E é através da acumulação dessas experiências repetidas, não através de um momento único de revelação ou de uma batalha épica vencida, que o sistema nervoso começa muito lentamente
a reescrever o protocolo. Começa a receber evidências de que o mundo atual é diferente do mundo que criou o trauma. Começa a considerar a possibilidade de que talvez, finalmente, seja seguro descansar. Hypa esse vídeo, deixa o like, porque esse tipo de análise merece ser visto por mais gente. Mas eu quero terminar com algo que vai além do Sonic, porque tudo que eu descrevi hoje, a hipervigilância, a dissociação, o humor como mecanismo de defesa, a dificuldade de ficar quieto, a incapacidade de tolerar o silêncio sem enchê-lo de barulho, isso não é exclusividade de um ouriço azul alienígena. Isso é o retrato de uma quantidade enorme de pessoas reais que estão andando por aí neste momento, funcionando, trabalhando, fazendo piadas, estando sempre ocupadas, sempre em movimento, sempre com algo passando no fundo, sempre com o fone de ouvido ligado, ou a televisão ligada, ou o celular na mão, porque o silêncio para elas também é o lugar onde mora algo que é difícil demais de enfrentar. A velocidade do Sonic é literal porque ele é um personagem de ficção científica, mas a velocidade que muitas pessoas usam para evitar os próprios pensamentos, a velocidade das agendas sempre lotadas, das telas sempre ligadas, das distrações sempre disponíveis, essa velocidade é igualmente real. E igualmente tem um custo, igualmente está cobrindo alguma coisa. E a pergunta que eu quero deixar com você, a pergunta que o Sonic nos força a ir a fazer quando olhamos para ele com honestidade, é esta: do que você está correndo? Por que você está sempre em movimento? Porque o silêncio é insuportável? Porque você faz piadas quando alguém tenta ter uma conversa mais profunda? Porque você está sempre ocupado, sempre conectado, sempre com algo para fazer, ou para ver ou para ouvir? Não estou perguntando isso para te fazer sentir mal. Estou perguntando porque a resposta importa. Porque a velocidade que te protegeu um dia pode estar te impedindo hoje. Porque os mecanismos que te ajudaram a sobreviver a algo difícil podem estar te impedindo de viver algo melhor. O Sonic corre porque no seu subconsciente mais profundo, parar significa perder tudo, mas ele não está mais naquele momento. Aquela ameaça já passou. Garra Longa já foi há muito tempo. E essa dor não vai embora só porque ele corre mais rápido. Ela fica esperando, paciente, na velocidade zero. No silêncio que ele nunca consegue sustentar por tempo suficiente para encontrá-la. E talvez a coisa mais corajosa que o Sonic poderia fazer, a coisa mais corajosa que qualquer um de nós que se reconheceu em alguma parte dessa análise poderia fazer, não é correr mais rápido, é finalmente, com cuidado e com as pessoas certas por perto, aprender a ficar parado.